Oi, boa tarde. Meu nome é Miquelina. A Marina é a psicóloga do hospital. Então, assim, agradecemos a presença de vocês, tá? Então, assim, a gente foi convidadas, nós duas, para falar sobre mitos e verdades na pediatria. Então, a gente vai começar tentando explanar, assim, a experiência que a gente tem com as principais dificuldades que as mães e as famílias enfrentam, assim, na criação e no desenvolvimento de seus filhos. E depois a gente vai responder as perguntas sobre os mitos, tá? Bom, então assim, a primeira grande dificuldade, o primeiro grande entrave que as mães, assim, que elas trazem para a gente é o período da amamentação. É assim, antigamente, como as famílias eram muito unidas, as avós estavam sempre presentes, então assim, as pessoas, a amamentação ela era muito mais intuitiva. As pessoas, elas sabiam como fazer, porque nas famílias elas viam as avós, as tias, as primas, todas amamentando. Hoje em dia, a coisa se tornou um pouquinho mais difícil para as mães. Existem até cursos para se ensinar a dar de mamar para, assim, em algumas maternidades. E isso acaba causando nas mães uma coisa assim que a coisa deixou de ser é assim, porque eu acho que amamentar é uma coisa que é intuitiva para a mãe e para a criança. Quando você começa a pôr muitas regras numa coisa que é tão intuitiva, a coisa se torna mais difícil. Você gera um pouco de ansiedade no certo e errado. Será que estou amamentando certo? Será que a posição que meu filho está é certa ou errada, né? E antigamente não, você colocava o bebê no peito, ele pegava, claro, às vezes machucava, como hoje em dia também machuca, mas você tinha como cuidar disso e você continuava amamentando. Uma vez que existe as regras, o ensinamento, fica uma coisa mais engessada, né? Então, assim, aí o que nós pediatras orientamos para a amamentação? Então, o ideal é que todas as crianças fossem amamentadas com o peito, um aleitamento materno exclusivo, então, sem nenhum outro alimento durante 6 meses. Por quê? Porque o leite materno ele tem diferenças em relação ao leite de vaca. Então, assim, e a principal dessas diferenças é o aporte proteico que esse leite tem. O leite materno tem muito menos proteína que o leite de vaca, mesmo os leites, esses leites em pó, que são o NAN, esses outros leites. Então, hoje em dia acha-se, né, que essa grande quantidade proteica pode estimular o metabolismo da criança e isso causar, depois na idade adulta, uma obesidade. Então, por isso, se orienta a se amamentar exclusivamente até os 6 meses. Qual o grande problema disso? A grande maioria das mães trabalham e as licenças gestantes são de 4 meses. Então, aí a mãe chega com seu bebezinho e é orientada a amamentar exclusivamente por 6 meses, só que ela só pode amamentar exclusivamente por 4 meses. E isso já é uma fonte. Então, assim, a mãe se sente culpada porque não pode fazer o ideal. E isso é uma coisa que, assim, na realidade, por que se chegou a essa coisa, né? Porque no final dos anos 50, no começo dos anos 60, a indústria massacrou na cabeça das mães que o ideal era o leite em pó, que o leite em pó era maravilhoso, que as crianças engordavam, que elas ficavam bonitinhas, gordinhas. Então, as mães, nessa época, dos finais dos anos 50 e 60, quem viveu essa época sabe que era chique dar leite em pó para o filho e era muito ruim amamentar as crianças. Então, isso foi causando uma fuga do aleitamento materno importante e os pediatras tiveram que radicalizar as coisas, né? Então, vamos trazer de novo o pessoal para a amamentação. Mas, na realidade, o que a gente queria deixar aqui é assim,
Dar de mamar é lindo, é maravilhoso, mas ele não pode ser uma obrigação e as mães que não podem amamentar não têm que se sentir culpadas, rejeitadas. Aí a Marina pode falar sobre Eu isso, acho né? que assim também, vira uma coisa de obrigação, vem com a frustração. Se eu não consigo amamentar, eu estou gerando alguma coisa que vai trazer prejuízo para o meu filho. Não necessariamente. Talvez, se você estiver amamentando com um estresse muito grande, com uma ansiedade muito grande, com uma dor muito grande, pode ser muito pior para o seu bebê do que se você estiver dando uma mamadeira tranquila, gostosa, tendo uma relação melhor com seu filho. Qual é a importância nesse momento? É a relação que você tem com a criança, seja através do leite materno, seja através da mamadeira. É lógico que assim, o ideal seria se todo mundo conseguisse dar pelo menos os 4 meses de leite materno. Mas a gente sabe que muitas vezes, exclusivamente, mesmo até os 4 meses, é difícil, porque a criança precisa entrar com complemento, daí a mãe já se sente mal, porque, então quer dizer que meu leite é leite fraco? Não, para aquele bebê, talvez precise um complemento, para o outro, não necessariamente. Então, a gente tem que sempre ver o ideal, o possível, e assim, o que é melhor para aquele bebê naquele momento. E nesse momento, o que é melhor? A relação mãe-bebê. Isso é essencial. É primordial nesses primeiros dias, primeiros meses, que seja uma relação o mais acolhedora, o mais tranquila, né? Então, assim, a gente sabe que o bebê, nessa época, a visão dele é uma visão mais turva. E o que eles enxergam? É essa distância, né? É bem a distância da criança no colo. Então, o que para a criança é importante? É isso. É o você estar junto, você estar tranquila. Mais importante até do que forma a gente vai poder dar. Isso aí. Vamos lá. Bom, ou então assim, aí a criança passou lá dos 6 meses e ela precisa começar a ser alimentada, né? Aí vem o outro grande drama das mães, né? Como começar a alimentar essa criança. Então, assim, qual é o problema das mães, né? Então, assim, a criança não aceita tudo que ela oferece, ou ela se alimenta menos do que o filho da irmã dela se alimentava, ou ele não aceitou o suquinho, ou ele não gostou do mamão. Então, assim, o que tem que ser colocado aqui é assim, a criança tem que ter, como todos nós temos que ter, uma relação saudável com o alimento. Né? Então, assim, e ninguém gosta de tudo, ninguém gosta de todos os sabores, ninguém gosta de todos os alimentos. Então, assim, é importante oferecer para a criança a maior variedade possível dos alimentos. E assim, só que, se ele não aceitar um alimento uma vez, não desista. Ofereça outras vezes. Mas você não precisa se estressar, nem estressar a criança e nem obrigá-la a comer de alguma coisa, porque isso só vai causar frustração para a criança, para você, e a criança vai aprender que a hora da alimentação não é uma coisa agradável, é uma coisa ruim, é uma coisa em que ela em que ela é obrigada a fazer coisas, então isso não é saudável. Então, assim, toda criança come, toda criança se alimenta, toda criança saudável tem fome, mas ela vai ter o seu horário e ela vai ter suas preferências, isso é normal. E eu acho que é importante nessa coisa do obrigar, muitas vezes a gente fica muito tensa, a criança não comeu e agora ela vai ficar doente, o que eu vou fazer? Se para você está difícil, pede para outra pessoa dar. Às vezes, com toda essa ansiedade que você está, você faz com que a criança também fique muito angustiada, né, com essa coisa, tenho que comer, e agora o que vai acontecer? Às vezes você pune a criança que não comeu, e daí a criança vai para outra refeição já com medo da punição, e ela ainda não sabe o que são os sabores. Então a gente precisa variar muito mais e assim, tentar alguém que esteja mesmo com paciência de dar uma vez, não, dá outra, dá um intervalo, faz outra coisa com a criança, entra de novo,
né? Eu acho que essa coisa é sempre, o relacionamento é muito importante. Então, assim, ver como que está se ofertando para essa criança comida é muito importante. E assim, nós não gostamos das mesmas coisas que o nosso colega de trabalho. Por que que eles vão gostar das mesmas coisas que a gente? Talvez a gente está dando as nossas preferências e não a variedade que existe. Então, é importante a gente disponibilizar para eles todas as coisas. Ele não gosta, então vamos tentar outra. Eu tenho uma experiência muito interessante que, assim, o meu segundo filho não tomava leite. E o que a gente fez? Eu amassava um mamão e colocava leite em pó e dava na colher. Ele tomava o leite? Tomava, de uma forma diferente. Mas para ele aquilo era prazeroso. Tomar na colher, comer com uma mão ou com alguma fruta, para ele era fácil. E por que não pode ser assim? Tem que ser na mamadeira. Né? Então, acho que a gente precisa também ser um pouco mais flexível na hora da introdução dos alimentos. Eles não conhecem ainda os sabores. Então, a gente precisa ir aos pouquinhos introduzindo. E conforme a gente vai vendo as preferências e aceitando essas preferências e esses gostos deles. E essas preferências também mudam ao longo da vida, né? Não é porque com 6 meses ele gostava de banana que com 2 ele obrigatoriamente tem que comer banana porque ele gosta de banana. Então a gente tem que ir verificando e sendo um pouco flexível nessas nossas dinâmicas. Bom, a criança que não come, aí é o drama total. Então, assim, toda criança come. Às vezes, não naquele horário que você ofereceu, ou não aquilo que você ofereceu, mas toda criança saudável come. Se uma criança não quer comer nada, nunca, então aí nós temos uma patologia. Mas toda criança come. Então, agora, o que se orienta na hora da comida? Primeiro, um ambiente agradável. Nossa, nenhuma criança gosta de comer sozinha, ela gosta de comer com a família. Então, sentar, pai e mãe, resgatar essa coisa do horário da refeição, isso é muito importante. Ou sentar com outro irmãozinho, comer em horários, sempre os mesmos horários. Uma criança não pode não ter uma regra. A criança gosta e precisa de regra. Então, assim, e se ela não comeu naquela refeição, se ela estava sem apetite, não substitua o alimento. Não vai substituir o arrozinho, o feijãozinho, a saladinha dela por um sorvete ou por um chocolate. Está errado. Ele vai aprender e ele não é bobo. Ele vai gostar disso. Então, assim, e nunca desistir. A criança não comeu tomate um dia, daqui uma semana você oferece o tomate de novo, dali 2 semanas você oferece de novo. Um dia ele vai se acostumar com o sabor, ou não. E também, se não se acostumar, também não tem problema. As vitaminas, as proteínas, os carboidratos estão em vários alimentos diferentes. Mas o importante é não oferecer em horários certos, não substituir alimentos e não fazer da hora da refeição uma coisa desagradável. Tem que ser agradável sempre. Né? Eu acho que uma outra questão é assim, a criança não come a quantidade que você deseja ou ela não come nada? Porque tem muita gente que assim acha que a criança tem que comer quase a quantidade de um adulto. E ela não necessariamente tem a mesma vontade e quer comer aquela quantidade. Uma coisa é a criança não comer nada. E daí sim, como a doutora Miquelina disse, vamos investigar e ver que a criança está 2 dias sem comer, vamos ver o que aconteceu, ela não está comendo nada. Mas assim, uma criança saudável come, pode não ser a quantidade. Às vezes, mas ele não come, olha como ele é magrinho. E quem disse que ser gordo é saudável? Né? Então a gente tem que repensar essas nossas crenças de que só criança gordinha é aquela que come bem, a magrinha, coitadinho, passa fome em casa, né? Então a gente tem que rever isso e ver que não come. Ele não come nada ou ele não come aquilo que é o nosso desejo. Isso é uma coisa importante para a gente parar para analisar. Vamos lá. Bom, agora o grande problema, né?
da atualidade não é a criança magrinha. O grande problema da atualidade é a criança gordinha, né? Então, assim, por que as crianças têm engordado? Porque elas têm uma vida cada vez mais restrita. Então, assim, não existe mais o quintal, não existe mais a rua para brincar. Então, aí os pais às vezes falam, não, minha criança é muito ativa, ela faz natação 2 vezes por semana. 45 minutos 2 vezes por semana não é atividade. Atividade é aquela coisa de correr o dia inteiro, de brincar no quintal. Então, assim, e além disso, além deles serem muito sedentários desde a infância, os alimentos são cada vez menos saudáveis. E isso é uma verdade, né? Então as crianças são acostumadas a comer sanduíche, a comer pizza, a comer a bolacha recheada, a comer o salgadinho de pacote. Então, assim, e tudo isso vai levando as crianças a engordarem cada vez mais, né? Não, então, Marina. Não, a única coisa que eu acho que é importante é essa coisa. Quando a gente, de pequeno, faz com que essas crianças criem uma ansiedade muito grande pela alimentação e uma obrigação, então, enquanto não saiu da mesa, enquanto não acabou a comida do prato, ela não sai, essa criança, cada vez mais, vai comer como uma recompensa, muitas vezes, para essa mãe. Então, a mãe acha que a criança é recompensada, é boa quando ela come bem. A criança percebe isso. Então, hoje eu vou comer muito para minha mãe ficar feliz. Hoje eu vou comer muito para minha mãe ficar feliz. Porque daí ela fica feliz e eu posso ganhar outra coisa em troca. E com isso a criança tem um ganho na alimentação, mas perde na saúde. Isso a gente não percebe. Né? Então, a relação que a gente tem lá da infância, lá da amamentação, vai começar a já aparecer na infância e não só na vida adulta, como antigamente acontecia. Hoje em dia já acontece agora, porque a demanda por coisas não saudáveis estão cada vez mais fáceis. Às vezes você vê criança tomando refrigerante na mamadeira. Quem deu? Ela não sabe que aquilo é gostoso. Ela não pegou na geladeira e falou, mamãe, eu quero. Ela só vai saber que aquilo é gostoso e que o chocolate é bom uma vez que você introduziu isso na alimentação dela. Então, a gente culpa a criança que quer bala o tempo inteiro, quer salgadinho todo dia, toma refrigerante toda hora, mas quem introduziu essas coisas para a criança? Né? Bom, vamos lá. Agora, e aí o desenvolvimento psicomotor, né? É outro drama. Então, assim, o filho da minha irmã sentou com 6 meses e o meu já está com 7 e não senta ainda. Ou o filhinho da vizinha andava com 11 meses e o meu tem 1 ano e 2 meses e não anda ainda. Gente, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento e a gente tem que dar um tempo para cada criança. Tem criança que anda com 1 ano, tem criança que não está andando com 1 ano e 3 meses, e isso é totalmente dentro da normalidade, porque não é o único parâmetro que a gente tem para descobrir se uma criança está se desenvolvendo bem. O único parâmetro não é o motor ou não é o falar, são várias coisas, né? Então, assim, tem que se dar um tempo para as crianças. Antigamente, as avós que estão aqui sabem que as mães, elas deixavam as crianças mais soltas, não tinha tanta cobrança, né? Criança tinha tempo para ser criança. Então, criança não precisava sair da fralda com 1 ano e 11 meses, a criança não precisava estar falando fluentemente aos 2 anos, uma criança não precisava aprender a ler e escrever com 5 anos, com 4 anos, isso chega a ser uma judiação. Então, assim, a gente, para o bem das nossas crianças, porque os adultos estão se tornando cada vez mais neuróticos, é deixar cada um ter o seu desenvolvimento no seu tempo, porque senão o mundo fica muito difícil. Se você nasce sendo cobrado por coisas que às vezes você ainda não tem maturidade para dar, então fica difícil. Eu acho interessante dessa coisa do desenvolvimento, porque assim, as crianças com 1 ano, muitas vezes, sabem fazer assim,
no iPad. Elas sabem mexer no celular dos pais. Mas daí o pai chega no consultório reclamando que ela não sabe andar. Sim, mas o que foi feito? A criança fica num quadradinho com o iPad, mexendo, vendo vídeo, mas não fica no chão para poder andar. Quem vai andar num quadradinho? Né? É lógico que muitas vezes as mães não têm como, precisam deixar, porque estão arrumando a casa, estão fazendo almoço, estão fazendo as coisas. É difícil? É. Mas daí a gente não pode achar que tem uma normalidade na criança. Ela não teve o espaço. Assim que a gente puder proporcionar esse espaço, ela vai conseguir evoluir. Ela vai conseguir desenvolver. A gente precisa também facilitar. É claro que também não significa que com 2 meses a gente vai deixar a criança no chão, né? E vamos deixar ela no chão aí que com 4 ela está engatinhando. Não, é assim. Tem um desenvolvimento, a maturidade física normal e esperada de toda criança. Mas a gente precisa também proporcionar um pouquinho esses ambientes. Eu acho que uma coisa bem interessante nos dias de hoje é que assim, a gente sai para trabalhar, a gente sai para fazer as nossas coisas. E quando a gente chega, a gente muitas vezes se sente culpada por não poder estar ali com as crianças e recompensa elas de outra forma. E não sentando no chão. Com a sua presença, né? Eu acho também. Sentando no chão, pondo a criança ali e jogando uma bola para ela. Não, a gente chega com um presentinho. Não. Porque eu fiquei todo dia fora. Não, e eu costumo dizer sempre assim que maternidade não é obrigação, antes era. Então, assim, a mulher era criada para casar e ter filhos. Era a única função de uma mulher, era essa. Hoje em dia não é assim. Você tem um leque de opções. Você opta por ser mãe. Então, assim, e tem um ônus. Ser mãe tem um ônus. Você vai continuar trabalhando, mas quando você chegar em casa, você tem um ser que precisa da tua presença, que precisa do teu estímulo, que precisa da sua companhia. E é uma coisa que, assim, é mais uma coisa que a mulher está assumindo? Mas ela escolheu. Ela não foi obrigada a ter, né? Nem todo dia é fácil, né? Não. É cansativo, mas eles estão ali e eles precisam da gente, né? No começo eles dependem, não é nem o precisar, o querer. Mas depois eles dependem. E depois sempre, eles precisam e querem, né? Então é isso, vamos lá. Bom, aí já está aqui, né? Já estão as regras. Bom. Agora, o desenvolvimento físico normal da criança, né? Então, assim, do que depende o desenvolvimento físico da criança? Depende da família que ela nasceu, então vem a genética, depende da gestação que ela teve, depende do estímulo ambiental, do alimento que ela recebe, depende da atividade física que ela tem. Então, assim, são várias coisas que vão fazer o desenvolvimento físico de uma criança. Então, assim, existe aquela curva de crescimento que todo pediatra usa, né? Então, assim, o que é importante no desenvolvimento de uma criança? É importante que a curva de crescimento dela seja sempre ascendente. Se um mês ela não cresceu tudo que teria que ter crescido, ela vai recuperar isso no outro mês, está tudo perfeito. Então, assim, não é porque você tem 2 filhos, um deles chegou nos 4 anos com 1 metro e o outro está nos 4 anos e tem 87 centímetros, que ele vai ser menos alto ou menos saudável. Não é assim. Cada criança se desenvolve no seu ritmo, né? Então, assim, o que é importante? O importante é que ela seja seguida no decorrer da vida e que esses parâmetros de crescimento vão sendo sempre ascendentes. Isso é importante, né? E, assim, não significa... Existem crianças que são muito pequenininhas quando estão na primeira infância e que vão ser adultos extremamente altos, extremamente fortes. E crianças que são muito altas de infância e que vão entrar na puberdade muito cedo e que não vão ter uma estatura final alta. Então, assim, a estatura da criança na primeira infância, ela não tem nada a ver com a estatura final da criança. Isso vai depender de todo o resto das coisas, né? Claro. E pronto, você quer falar? Acho que não. Isso pode passar.
Bom, então agora os limites, né? Então, assim, o que a Marina falou, né? Então, as pessoas, elas estão muito fora de casa hoje em dia. Todo mundo trabalha, então as famílias saem de casa logo de manhã, a criança vai para a escolinha, o pai vai para um lugar, a mãe para outra. No final da tarde, as crianças voltam para casa e a gente não viu o filho o dia inteiro. Aí, quando chega à noite, você tende a compensar isso. Então, assim, não vou brigar com meu filho porque não vi ele o dia inteiro, eu não vou falar não para ele porque, afinal de contas, é o único momento que eu tenho com ele. E aquelas crianças vão crescendo sem norte, porque assim, o não é muito importante para todas as crianças, porque criança precisa e gosta de limite, e isso é uma verdade. Então, assim, dizer não não vai fazer teu filho não te amar, dizer não não vai fazer você traumatizá-lo, porque quantos nãos a gente recebeu? Nós odiamos nossos pais, eu fui a pessoa que mais recebi não na vida. E assim, eu amo meus pais muito. Então, assim, é isso que eu acho que as pessoas têm que entender agora. O que faz a educação? Uma educação não se faz de palavras, uma educação se faz de exemplos. Você educa pelo que você é. Não adianta falar para o seu filho para respeitar a professora se ele vê você gritando com a mãe dele ou com o seu funcionário, ou brigando no trânsito, desrespeitando regras, não adianta nada. Então, assim, você vai educar muito mais pelo que você é do que pelo que você fala. Embora pais falem o tempo inteiro e é obrigação da gente. Falar e ensinar e redizer e o tempo todo. Mas o exemplo eu acho que é a coisa que é essencial na educação. E eu acho que junto com o exemplo, essa coisa das regras claras. Então, é aquela coisa, se eu falei, se você fizer isso, a consequência vai ser aquilo, quando ele fizer, ele tem que ter a consequência. Porque senão, ele vai fazer e viu que não tem a consequência, o que vai me impedir de fazer de novo? Você pode ficar com dor no coração, mas tem que cumprir com aquilo que você disse, que é o que a gente pede para eles. A gente pede para eles cumprirem com os combinados, e porque nós temos os direitos de não cumprir com o combinado que nós fazemos com eles. Então, olha, eu combinei com você que se você fizer isso, nós vamos passear. Daí na hora, não, mas eu estou cansado, eu não vou passear. Não, foi combinado. Combinado é combinado. Da mesma forma que eles têm que respeitar, nós também temos que respeitar. Então, seja na hora do castigo, seja na hora do passeio, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente fala para eles. Porque eles sabem quando a gente está falando, e eles lembram. E lembram desde muito pequenininho o que a gente fala. Opa! Né? Então, eu acho isso uma coisa muito importante. E outra coisa é questão da presença. Eu, coincidentemente, ontem recebi um e-mail que era uma historinha, que eu vou contar rapidamente para vocês, que era um pai que tinha um compromisso no trabalho, ele tinha uma reunião no trabalho, e no mesmo horário, ou, na verdade, um pouquinho antes, ele tinha uma reunião escolar. E ele falou, como que eu vou poder ir na reunião escolar? Não posso, mas tudo bem, vou fazer uma passagem rápida na escola. Foi, enquanto a professora estava falando, ele não estava nem prestando atenção, estava preocupado com a reunião. A professora chamou o pai do Joãozinho, o pai do Joãozinho continuou lá, não tem nenhum responsável pelo... não, estou eu aqui. Foi lá, pegou o boletim, olhou o boletim, 6, 7, 6, 7... Nossa, como assim? Só 6 e 7? Eu dou tudo para o meu filho, ele tem do bom e do melhor, como ele só tira 6 e 7? Guardou o boletim no bolso e foi embora. Chegou em casa, falou um monte para o filho chegou correndo para abraçá-lo. Ele falou um monte sem ouvir nada e mandou o filho para o quarto. Você tem de tudo, como que pode? Você quer viajar, a gente dá. Você quer isso, a gente dá. Você pede aquilo, a gente dá. E você tira 6 e 7. Isso é um absurdo. O menino foi para o quarto. A mãe foi pegar as coisas,
pegou o boletim, mostrou para o pai. Olha isso aqui, lê esse boletim. E daí estava escrito: nota que você dá para o seu pai do tempo que ele fica antes de dormir com você. 6. Nota que você dá para o seu pai na leitura antes de dormir. 5. Nota que você dá para o seu pai do tempo que ele disponibiliza para você no final de semana. 6. Nota que eram tudo questões, ele dando nota para a presença do pai dele. Quando o pai leu aquilo, ele se sentiu muito mal, foi correndo, pedir desculpas para o filho, e o que ele recebeu? Papai, não tem problema, eu te amo. Então, eu acho que isso não tem mais emblemático do que a gente parar para pensar. A criança foi punida por algo que era do pai. Pronto. Agora é com você, Maria. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a sexualidade. Eu, na verdade, vou falar um pouquinho da teoria do Freud, como Freud pensa a sexualidade. Não é nem como a psicanálise pensa, tá? Porque a psicanálise não é só Freud. Tem vários outros psicanalistas sem ser Freud. Então, assim, da fase dos 0 aos 2 anos, a criança está na fase que a gente chama de fase oral. Então, é aquela fase onde ela suga o seio, chupeta, mamadeira. Por isso que muitas vezes os pediatras falam que a criança pode ficar com a chupeta até os 2 anos. Só que, na realidade, esses do 0 ao 2, até o 1 é quando a criança tem a necessidade. Depois ela já vai ter o prazer do mamar, do sugar. Então, o que acontece? Uma vez que ela tem o prazer, fica muito mais difícil você tirar alguma coisa que é prazerosa do que uma coisa que é necessária. Então, é mais fácil, não estou dizendo que tem que ser feito, porque não concordo com regras rígidas, mas é mais fácil você tirar uma chupeta de uma criança até 1 ano do que depois, porque ela entrou já na fase oral, mais dita oral, e ela já tem o prazer por aquilo que ela está sugando, que ela está introjetando. Tá? Depois vem dos 2 aos 3. Essas fases não são entrou nisso, sai naquilo. Elas muitas vezes se complementam. Às vezes ele pode estar em mais de uma fase ao mesmo tempo, numa transição que a gente chama. Tá? Dos 2 aos 3, então, é a fase anal. Então, ele retém e expele as coisas. Então, é aquela coisa até do brincar, né? Que a criança quer para ela, é meu, ela tem medo de perder. E aí entra também a hora, muitas vezes, do porquê é difícil o desfraldamento. Porque a criança ainda está na coisa do controle. E ela tem muito medo de perder. E ela acha que ela vai perder quando não está na fralda. Então, aí entra a dificuldade, às vezes, do desfraldamento. Quando a criança tem medo do perder. Quando a criança tem medo de que ela não vai mais ter. Que a coisa vai embora e não volta mais. Tá? Depois entra na fase fálica, dos 3 aos 7 anos, que daí sim já é um interesse pelo corpo mesmo, entra a diferenciação entre homem e mulher. Você tem realmente as genitálias e você tem a rivalidade muito grande com o progenitor do mesmo sexo. Então, a menina geralmente entra numa rivalidade muito grande com a mãe e o menino com o pai. É um amor e ódio, tá? E depois já vem a fase da latência, dos 5 aos 10 anos, onde diminui um pouco a atividade sexual e entra já mais os desejos, o amor, a ternura, mais a parte de calmaria, mas ainda não é um desejo pelo sexo oposto. É uma coisa mesmo de harmonia, de ternura. E depois vem daí o interesse pelo sexo oposto e pelo genital, que vem daí a libido da zona genital e o prazer no objeto externo. Tá? Que daí pode ser do sexo oposto ou não. E aí já um pouco da diferenciação social entre masculino e feminino. Com 7 meses, os bebês vão diferenciar bem a voz de mulher e homem, não necessariamente de mãe e pai, mas é de mulher e homem, por causa de tonalidade de voz. Então, se tem um homem falando, muitas vezes a criança olha achando que é o pai.
até depois refinar isso e ela conseguir diferenciar muito claramente que é o pai. Mas já tem associação de timbre entre masculino e feminino. Com 12 meses, então, a criança consegue, sim, associar o gênero à pessoa, e então se envolve uma mulher ou homem falando em um grupo, ela busca o rosto da pessoa que ela realmente sabe quem é. Com 2 anos, então, começa, assim, a surgir a preferência por brincadeiras. Daí, aqui de menino e menina, a gente tem aquela coisa de que, né, o menino brinca disso, menina daquilo. Não existe isso. Nessa fase, todo mundo brinca de tudo. Então, por que não o menino pode brincar de boneca e dar banho numa boneca, se ele também toma banho? E por que a menina não pode brincar de carrinho se ela anda de automóvel? Né? Tá? Mas começa a diferenciar um pouquinho e eles imitam muito o que os adultos fazem, com papel e representação claramente diferente. Então, se é o pai que cozinha em casa, muitas vezes ele vai mesmo imitar isso. Com 2 aos 3 anos, as crianças já sabem quais são os meninos ou meninas, então eles diferenciam: menino tem pipi, menina tem periquita, ou o nome que eles vão dar. Tá? E vão falar: não, eu sou menino porque eu tenho pipi. A mamãe não tem pipi, ela não é menino. Tá? E vão percebendo, então, os genitais dos outros sexos. Dos 3 a 4 começa, então, a categorização do mundo. Você tem o gênero do objeto, mais a associação do gênero entre eles, então, seus pares, carinho entre eles, e carrinho para os meninos e bonecas para as meninas. Eles começam a diferenciar um pouquinho mais essa coisa de gênero mesmo. Então, o que o menino joga futebol, a menina se maqueia, começa um pouquinho mais nessa fase. E dos 4 a 5, uma maior compreensão, mas ainda na dúvida do que o homem faz, a mulher, se pode, se não pode, ainda tem uma ambivalência grande. Tá? Bom, então, agora a dúvida, assim, sobre a saúde mesmo, né? Então, assim, quando procurar o pediatra, né? Então, assim, o pediatra, aquela pessoa que acompanha o teu filho, ele está lá para te ajudar no desenvolvimento físico, no desenvolvimento mental e nas doenças do seu filho. Então, assim, é importante ter um pediatra, porque é a pessoa que vai acompanhar o desenvolvimento da criança o tempo todo. É ele que vai seguir a curva, ver se a criança está crescendo adequadamente, se ela está ganhando peso a mais do que deveria ou a menos do que deveria. É ela que te orienta no desenvolvimento psicomotor da criança, para saber até quando o tempo da criança pode ser respeitado, quando passou desse tempo e precisa se procurar uma ajuda especializada. Então, quando procurar o pediatra? No primeiro ano, a orientação é mensalmente. As crianças crescem muito no primeiro ano. É o período da vida em que elas mais crescem. Então, o bebê nasce com 3 anos e termina o primeiro ano de vida nasce com 3 quilos e termina o primeiro ano de vida com 10 quilos. É um desenvolvimento enorme. Então, assim, ele muda muito de mês a mês. Então, o pediatra precisa, assim, acompanhá-lo mês a mês. Depois, até os 3 anos, essa consulta pode ser espaçada. Alguns pediatras pedem de 3 em 3 meses, outros de 4 em 4 meses. E depois dos 7 anos, semestral até a adolescência, né? Então, assim, e para quê? Para que o pediatra? Para sanar todas as dúvidas que você tem, as dúvidas que você perguntaria para as avós, para as tias, para as irmãs, e que agora você tem que perguntar para uma outra pessoa que tenha talvez um pouco mais de experiência, que vai ser o seu pediatra, né? Então, procurar o pediatra para te ajudar a acompanhar o desenvolvimento do teu filho. Quando procurar o pronto-socorro? Então, assim, o que é uma coisa tão grave a ponto de te levar a procurar um pronto-socorro? Então, é assim, porque assim, qualquer febre você tem que levar o seu filho ao pronto-socorro? Não, não tem e não deve, porque o pronto-socorro é uma área contaminada, onde existem doenças graves e você não pode expor o seu pequeno a doenças sérias. Então, assim,
Aprender a conhecer o filho é uma coisa que assim se perdeu no decorrer do tempo, né? Então, assim, essa coisa do convênio de saúde, isso prejudicou muito, na realidade, ficou muito fácil. Quando os nossos avós tinham filhos, eles não tinham um pediatra e eles não tinham pronto-socorro, eles não tinham nada disso. Então, assim, eles ficavam com a criança 2, 3, 4 dias com febre, porque eles sabiam que era assim que era. Então, assim, depois do terceiro dia, a febre não passou, não pintou o corpinho, não apareceu bolinha, aí sim, tem alguma coisa diferente, vamos procurar o pronto-socorro. E a orientação não mudou. Então, assim, esperar em casa, medicar a febre. Se a criança está com febre, está caidinha, passou a febre, ela brinca, ela pula, ela continua ativa, isso não é uma febre que cause preocupação. Qual é a febre que causa preocupação? É a febre que vem alta, que difícil de baixar, que volta a cada 4, 6 horas e que a criança, mesmo sem a febre, mesmo quando ela volta à temperatura normal, ela continua hipoativa, ela continua abatida, ela continua caidinha. Isso sim é uma coisa para se preocupar. Então, isso é um motivo para levar uma criança ao pronto-socorro. Que mais? Uma criança que caiu e bateu a cabeça, tem que sair pronto-socorro? Não. Pelo amor de Deus. As crianças caem e batem a cabeça durante o primeiro ano de vida, muitas vezes. Durante o segundo ano de vida, então, acho que 2 vezes por dia elas caem e batem a cabeça. Então, assim, caiu, bateu a cabeça, vomitou, perdeu a consciência, ficou sonolenta depois da queda, isso sim, isso é um motivo para correr ao pronto-socorro. Caso contrário, observar a criança em casa, como a gente tem que fazer. Observa a criança, você ficou em dúvida, achou que a criança não está bem, aí sim o pronto-socorro. Caiu e sangrou, caiu, bateu a boquinha, fez um sangramentozinho na boca, precisa correr ao pronto-socorro? Não. Agora, caiu, fez um corte, não para de sangrar, lógico que tem que ir. Ou se caiu e você acha que fraturou, que a criança está com muita dor no local, óbvio que tem que levar, tá? Marina, você quer falar alguma coisa? Não? E agora, quando procurar o psicólogo? Eu acho que aqui está que você tem que procurar quando a criança tem um comportamento muito diferente das demais da mesma faixa etária. Mas eu acho que assim, muitas vezes a gente procura e até na primeira infância, até uns 6 anos, quando os pais me procuram, a gente faz muito mais uma avaliação, uma orientação para esses pais do que propriamente para a criança. Então, muitas vezes você vai procurar mesmo, porque a criança está mais agressiva, não é natural uma criança ser muito agressiva, né? Uma criança que é agressiva está querendo dizer alguma coisa. Então, quando a criança apresenta comportamentos muito atípicos, eu acho que é importante, sim, levar, nem que seja para uma avaliação, para a gente ficar um pouco mais tranquilo. A gente vive num mundo tão corrido que a gente gera tanta ansiedade, tanto estresse, que às vezes só da gente ouvir que está tudo bem, a gente fica tão mais calmo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tinha agora para falar. Bom, e aí o resto é assim, aquela coisa que a gente tinha que recuperar um pouco mais, é assim, a espontaneidade das relações. Eu acho que o mundo está ficando uma coisa muito pouco espontânea, inclusive na família. Então, assim, amar e ser amado é uma coisa natural. Então, não existem regras para se criar filhos, existe o coração da gente, seguir o que a gente acha que está sendo bom. Todo pai erra, toda mãe erra, errar faz parte. Então, errar com amor é uma coisa que todo mundo erra e assim, e vamos errar juntos com os nossos filhos e vamos aprender o caminho. Essa é a coisa, né? Então, assim, vamos assumir a responsabilidade dos filhos e a coisa toda vai bem. Com amor tudo dá certo, né? Então é isso que a gente tinha a colocar. Obrigada.